Olá pessoal, meu nome é Fabrício Marques, sou contador da Prestacom Contabilidade e hoje estamos aqui com mais um vídeo aprendendo a um dos nossos inscritos, tá? Tem uns dias que foi feita essa pergunta e eu não consegui responder ela, infelizmente. Bom, hoje sentamos aqui e vamos estar respondendo essa pergunta. A pergunta é da Mônica Meirinho. Você tem algum vídeo que explica o DIFAL com base na Lei 8.315 de 2015? E o pedido também foi reforçado pelo nosso caro amigo Rodrigo Oliveira, dizendo: pode explicar melhor como funciona o DIFAL no Pará? Bom, o diferencial de alíquota, ele trouxe uma diferença na fórmula de cálculo do 1141, e onde tem muita gente ainda calculando aquela fórmula antiga, que é a diferença da alíquota. E apesar do próprio nome dizer DIFAL, não é bem isso que acontece. Para isso, venha para cá. Bom, é o seguinte, nós temos o recolhimento de ICMS no estado do Pará. Os principais são 1141 diferencial, que é o diferencial de alíquota lá, o 1145 antecipado de medicamentos, 46 antecipado de entrada, 1152 cesta básica, 1173 antecipado especial, 1174 glosa de crédito, graças a Deus está extinta, né? Nós temos aí o TAD, mercadoria isenta, distribuição e por aí se vai. Mas dessa vez pediram pra gente a explicação sobre o 1141, o diferencial de alíquota, tá? Bom, o 1141, diferencial de alíquota, aplicado sobre uso e consumo e aquisições de ativo imobilizado. Ele incide sobre aquisições interestaduais dos produtos destinados a ativo imobilizado e consumo. Sua forma de cálculo foi alterada pela Emenda Constitucional 87 de 2015, regulamentada pelo Convênio de ICMS 93 de 2015 e recepcionada no estado do Pará pela Lei 8.315. No nosso artigo 22 do anexo do nosso Regulamento do Estado do Pará, no parágrafo único, diz o seguinte: quando os bens e serviços a que se refere o caput forem adquiridos por contribuintes localizados em território paraense, caberá ao estado do Pará o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual. Então, ele está falando sobre a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Mas vamos continuar. No artigo 35 do nosso regulamento ainda, diz: a base de cálculo do ICMS poderá... a base de cálculo do ICMS para efeito de recolhimento da diferença de alíquota é o valor da operação ou prestação na unidade federada de origem constante no documento fiscal. Quer dizer, é aquilo que está na nota fiscal. Bom, no parágrafo 1º do artigo 35 ainda, diz o seguinte: o imposto a ser recolhido corresponderá à diferença entre a alíquota interna, estabelecida no estado do Pará, as operações ou prestações, no caso aqui as estabelecidas no estado, para as operações ou prestações, e a interestadual aplicável na unidade federada de origem. Isso significa que eu vou pegar a nossa alíquota interna no estado do Pará, a nossa alíquota aqui marginal é a 17%, alguns estados são 18%, mas a nossa aqui é 17%, e a da interestadual lá da origem, do estado de onde ele está saindo, tá? O imposto será devido na forma prevista do parágrafo anterior, ainda que no documento fiscal de origem consta as seguintes irregularidades. Então é o seguinte: mesmo que o documento não tenha as informações especificadamente como dito aqui, ainda assim prevalece o artigo 35, tá? Então é o seguinte: o documento fiscal, sem destaque do imposto por erro ou omissão, bem como em virtude de isenção ou não incidência, reconhecidas ou concedidas sem amparo constitucional pela unidade federada de origem. Isso significa que, mesmo que no documento fiscal foi emitido errado, lá o produto vem isento, produto substituição, esqueceram de botar a barra de cálculo, fizeram errado, sei lá, independente da situação, ainda assim esse produto vai receber a diferença entre a alíquota interestadual lá da origem e a nossa alíquota interna, independente do que venha na nota, tá? Independente se é simples nacional, lá não destacou e por aí se vai.
documento fiscal com destaque do imposto a maior, inclusive em razão de ter sido adotada indevidamente a alíquota interna da unidade federada de origem. Já tive alguns casos em que o fornecedor emite a nota fiscal, foi aqui no Tocantins, emitiu a nota fiscal para o estado do Pará e colocou na nota fiscal, na época, destacado 17%. E como é o cálculo do imposto da nota, quer dizer, da interestadual lá, com a nossa interna aqui, na época ele destacou 17 lá, menos 17 aqui, zero. O portal da Cefa, vocês vão ver que tem um vídeo nosso aí falando um pouco sobre o portal da Cefa, ele simplesmente entendeu que não tinha imposto a recolher, e sendo que nós temos sim impostos a recolher, entendeu? Aqui no artigo 36 ele diz o seguinte: para fins de recolhimento da diferença de alíquota relativas a operações ou prestações com redução na base de cálculo, decorrentes de convênios de ICMS, a apuração do valor a pagar será feita em função do mesmo valor resultante daquela redução, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do anexo 3. Fala sobre a questão da carne bovina nesse caso aí. Então é o seguinte, se eu comprei uma mercadoria e ela veio com redução na barra de cálculo e essa redução está regulamentada por um convênio, por exemplo, ou um protocolo, normalmente um convênio de ICMS, e o que vai acontecer? Aqui, na hora de fazer o cálculo, também terá que ser feito redução na base de cálculo, para que não seja pago imposto a maior ou ignorada a redução que veio na nota. Então é o seguinte, esse cálculo do diferencial de alíquota ele foi alterado pela Lei 8.315 de 3 de dezembro de 2015. No seu artigo 2º, diz o seguinte: nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no estado do Pará, caberá ao estado o valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Observe bem que ele lá traz a coerência da legislação com o artigo 36 do nosso regulamento de ICMS. A Lei 8.315, no artigo 2º, traz a mesma coerência, dizendo é a diferença da alíquota interna para a interestadual. Ah, Fabrício, então se vir 12 para 17 são 5 e se vir 7 para 17 são 12. Fechou o cálculo? Não. A Lei 8.315 trouxe uma fórmula de cálculo que altera tudo isso aí e traz diferença. Tá? Vamos continuando. No parágrafo 1 do artigo 2º diz o seguinte: a responsabilidade pelo recolhimento do valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, de que trata o caput deste artigo, será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto e ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. O que isso significa? É simples. Quem é obrigado a pagar o diferencial de alíquota, o DIFAL, do consumidor final, por exemplo? Se eu sou uma empresa, tenho inscrição estadual e sou contribuinte do ICMS, eu sou obrigado a calcular lá o 1141 e fazer o pagamento através de guia DAI, tá? Agora vamos dizer que eu sou pessoa física, eu não sou contribuinte do imposto do mais. Quando eu fizer uma compra fora do estado, o meu fornecedor é obrigado a fazer a retenção desse imposto e colocar dentro da nota fiscal e estar enviando essa informação, entendeu? Então essa é a diferença. Ah, Fabrício, mas eu sou pessoa jurídica, não tenho inscrição, não sou contribuinte, mas sou empresa. Quem sou eu obrigado? O fornecedor. Eu não sou contribuinte do ICMS. É ele que é contribuinte, então é ele que tem que fazer a retenção, enviar a nota essa informação e gerar a guia GNRE e ela tem que vir paga, tá? Então é o seguinte, no artigo 5º da Lei 8.315 diz o seguinte: o adquirente, consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado neste estado, na aquisição de bens ou serviço em operações e prestações interestaduais, responde solidariamente com o responsável tributário, de que trata o inciso 2º do parágrafo único do artigo 2º, na hipótese de não pagamento do valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual devida ao estado do Pará. O que significa? Isso aqui eu acho um grande problema. Diz o seguinte, que mesmo eu sendo um consumidor final, não sendo responsável por esse pagamento, eu respondo juridicamente
solidariamente com o fornecedor. O fornecedor tem que fazer a retenção lá e eu tenho que conferir isso. E caso o fornecedor não pague, eu sou obrigado a pagar. Só que em um detalhe, você faz uma compra pela internet, você não tem o menor conhecimento sobre a história, e como que você vai estar fazendo essa conferência e esse pagamento? Eu acredito que quando você menos assustar, a SERV vai estar te notificando para vocês prestar esclarecimento sobre isso. Bom, é o que diz o artigo 5º da lei. Ela diz que você, pessoa física, consumidor final, não entendedor da legislação, responde solidariamente quando você compra algo e o seu fornecedor não retém. Quer dizer que você vai pagar. Fique ligado nisso. Então é o seguinte, no artigo 6º diz o seguinte, já começa a fórmula de cálculo, tá? Como que ela entende, como que ela quer que seja calculado. O montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo. Isso significa que o resultado, o imposto que você tem que pagar, ele vai somar a base de cálculo da tua soma. É meio confuso, uma equação de segundo grau aí, você vai ter que fazer, primeiro grau na verdade, tá? Então isso dá a entender também que existe imposto sobre imposto, uma bitributação, já que o imposto está fazendo base de cálculo, existe um liminar do Supremo em cima disso, é um problema meio sério. No artigo 7º, para efeito dessa lei, no cálculo do valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota e a alíquota interna e a interestadual, devido a essa parada, será observado o seguinte. Primeiro, aqui ele vai explicar como é que é o cálculo disso. Da base de cálculo será excluída a parcela relativa ao próprio imposto, apurado com a aplicação da alíquota interestadual. Então é o seguinte, você vai pegar ali, o fornecedor te mandou lá uma nota fiscal com destaque de R$1.000, com destaque de 12%, R$120 de ICMS. Você vai pegar esses R$120 e vai retirar eles. Tá? Ele não integra a base de cálculo, ele vai ser retirado, vai ser excluído. No inciso 2º diz o seguinte, ao valor obtido na forma do inciso 1, quer dizer, o valor do produto menos o crédito ICMS, observado o disposto no artigo 6º, significa o valor do próprio imposto integra a base de cálculo, quer dizer, mais o imposto que você ainda não encontrou, mas conforme a fórmula você vai encontrar. O valor será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna deste Estado. Aí é estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço. Então, assim, você vai ter que acompanhar o artigo 20 do nosso regulamento, onde fala quais são as alíquotas. Se ela é de 7, se ela é de 12, se ela é de 17, se ela é de 21, se ela é de 30%, porque a alíquota de ICMS ela não é igual. Inclusive nós temos um vídeo no nosso canal falando sobre isso. Ela é conforme a sua essencialidade. Existem critérios para a alíquota. A alíquota marginal nossa é 17%. Então é o seguinte, sobre o valor obtido na forma do inciso 2º, será aplicada a alíquota interna estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço. O valor do imposto devido... beleza, aqui ó. Sobre o valor obtido na forma do inciso 2, que significa os R$1.000 menos os 12%, mais o imposto em si, para falar base de cálculo, será aplicada a alíquota interna estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço. Quer dizer, a nossa alíquota será 30, 12, 7, 21, dependendo do produto. O valor do imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido na forma do inciso 3º, quer dizer, os R$1.000 menos 17% mais o valor do imposto vezes a alíquota, o valor de R$1.000 menos os 12% mais o imposto final vezes 17%. Aí eu vou pegar ele e diminuir pela diferença de alíquota dele lá. Então aqui, ó, o valor do imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido da forma do inciso 3º, quer dizer, todo esse cálculo que eu te falei, e a parcela relativa ao imposto de que trata o inciso 1. Lá no inciso 1 diz a base de cálculo que foi excluída, aqueles 12%, no caso de R$1.000, R$120. Vamos entrar aqui no exercício prático, para você ver a coisa meio rápida. Vamos dizer que o valor da operação do remetente é de R$1.000. A alíquota interna que está para marginal é 17%. E a operação interna o ICMS da operação interna é R$170. O valor de crédito destacado da nota é de R$70. A alíquota interna da entrada é de 7%. Vamos entender isso aqui. Então, o Estado do Pará
17%. 17% de 1.170. Tá? Então, aqui, a fórmula do cálculo do cálculo anterior. Como que era calculado esse ICMS anteriormente? Cálculo, R$1.000 vezes 17%, menos R$70. Por quê? A nota vem destacada um crédito de 7%. Então, 7% de 1.000 é R$70, certo? 17% de 1.000 é 170. Então, é isso menos isso. O que dava um imposto final de R$100. Fechou, estava pago, acabou. Agora, essa parada mudou. Vamos lá. Agora é o seguinte, no primeiro inciso ele diz, a base de cálculo será excluída a parcela relativa ao próprio imposto, apurado com a aplicação da alíquota interestadual. Observe, o valor da operação do remetente R$1.000, excluindo o ICMS próprio de R$70, que são 7% que veio destacado, a base de cálculo sem o ICMS próprio é de R$930. Então R$930 é minha primeira barra de cálculo, é o inciso 1, que diz exclui o ICMS próprio. Fechou? Lá no inciso 2 ele diz o seguinte, o valor obtido na forma do inciso 1, os 930, tá? Observando o disposto no artigo 6º, será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna deste Estado, estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço. Então, como que é a fórmula? Que é meio confuso. Vou pegar os 930 dividido, aí entre parênteses, 1 menos 0,17. Então, 930 dividido por 0,83, que é igual a 1.120,48. Então, eu acabei de encontrar a minha barra de cálculo. Os 930, tá? Os 930 mais o meu imposto. Então, 1.120,48. Então, é o seguinte, o inciso 3º diz o seguinte, sobre o valor obtido da forma do inciso 2, que é incluindo o próprio imposto em cima, será aplicada a alíquota interna estabelecida para a mercadoria ou bem. Então, os 1.120,48 que eu encontrei lá, vezes 17% é igual a 190,48, tá bom? E o seguinte, no inciso 4º diz, o valor do imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido da forma do inciso 3º, quer dizer, os R$190, e a parcela relativa ao imposto de que trata o inciso 1, quer dizer, dos R$70 que foram excluídos. Então, 190,48 menos 70 é igual a 120,48. A alíquota deu uma alíquota direta de 12,048. Então, assim, o meu imposto deu R$120,48. Observe aqui. O valor da minha operação não era R$1.000, está aqui, ó, R$1.000. Pois é. Qual foi o valor do meu imposto? 120,48. Observe que os R$1.000 mais os 120,48, aqui ó, 1.120,48, ele entra na mesma base de cálculo. E fechou aqui. Então assim, ele não dá os 10%. Veio a minha alíquota interna 17, veio destacado 7% da nota. Ao fazer todo o cálculo, minha alíquota final foi de 12,048%. Então, essa é a fórmula correta de estar fazendo o cálculo do 1141 de FAO, baseado na Lei 8.315 de 2015, tá? Bom, vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele likezão aí pra gente. Se você está acompanhando a gente aqui no Facebook, acompanha a gente lá no YouTube. Se você está no YouTube, acompanha a gente no Facebook. A descrição estará aqui no vídeo, tá? E se tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aí, estaremos trazendo as respostas para vocês. Bom, traga seu problema que levamos à solução. Vou ficando por aqui. Tchau!